Voltamos a falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas para analisar o cenário de um mês após um dos maiores conflitos na região. A gente conversa ao vivo com o doutor em Direito Internacional e analista de Política Internacional Vladimir Feijó, que é também professor da Faculdade Arnaldo. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Muito obrigado por me receber mais uma vez aqui na Itatiaia. Bom dia, professor. Professor, há pouco a gente conversava com o nosso correspondente em Tel Aviv, o Michel Gavendo, trazendo um retrato, desse um mês de guerra e uma expectativa de que o conflito perdure aí pelos próximos meses. A análise do senhor é essa também? A mesma essa expectativa? Não há espaço nenhum de nesse conflito entre Israel e o Hamas, professor? O discurso do Benjamin Netanyahu tem se mantido bastante coerente e consistente de que a grande meta é acabar com qualquer administração do Hamas e que isso envolve uma guerra ao terror, a uma entidade terrorista que não se sabe exatamente quais são os exatos membros e é de longo prazo. E essa previsão de duração de mais 6 meses, eu inclusive levantaria dúvidas se isso seria possível ser alcançado nesse prazo. Porém, de lá para cá, do início dos embates das forças de Israel até hoje, o mundo mudou, o clima político mudou, há bastante divisão em Israel. A gente teve nesse final de semana manifestações que foram até a casa do Netanyahu e dentro dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, também há bastante pressão diante a altíssima queda de popularidade do Joe Biden, tornando quase que inviável a chance dele de reeleição, levando uma mudança até de nomenclatura. Já se imagina que os próprios Estados Unidos estariam prontos a mudar o pedido de pausas humanitárias para cessar fogo. Não ainda esta semana, quando a China deve propor uma nova resolução, mas a situação anda bastante tensa. Ô professor, claro que qualquer guerra, ataque, morte, tudo isso é muito abominável, mas o Hamas, quando atacou Israel um mês atrás, e até agora ele atingiu os objetivos ao fazer aquela barbaridade? Israel, revidando, atingiu os objetivos dele? Pois é, esse levantamento de hipóteses do porquê o Hamas agiu envolve, sim, resgatar os membros do Hamas que estavam presos, destruir os postos militares de fiscalização próximo à faixa de Gaza e causar um pânico social dentro de Israel, levando o governo a reagir, talvez a reagir de uma maneira desmedida e, com isso, mudando a opinião pública internacional em favor da causa palestina. Se foi esse um dos objetivos, ele está, de alguma forma, alcançando, mesmo com toda a desumanidade prevista. Já Israel, com o contínuo bombardear da faixa de Gaza, já assumiu que não conseguiu alcançar as principais lideranças, Por mais que tenha dito 10, esse número é ainda ínfimo, perto aos escalões de médio e alto do Hamas, colocando, portanto, a viabilidade do grupo ainda bastante em ativa. Quando eles circundaram o exército de Israel à cidade de Gaza no final de domingo, eles passam para uma terceira fase dessa presença em solo na faixa de Gaza, que envolve entrar dentro dos túneis e nos combates a cada uma das esquinas, tentando encontrar essas lideranças e os demais combatentes do Hamas. E é por isso que se fala de um processo que ainda vai demorar bastante. Israel, no dia de ontem, pediu para que os palestinos abandonem a metade da faixa de Gaza, dando indício que também está pretendendo abrir uma nova fronte de combates dentro da faixa de Gaza e não só na cidade de Gaza. Professor, agora numa breve explicação dentro do possível, numa última pergunta aqui para o senhor, por que brasileiros não estão sendo incluídos na lista de repatriação daqueles que vão deixar a faixa de Gaza na fronteira com o Egito? Do lado brasileiro não encontra-se justificativa ou qualquer explicação lógica, já que o Brasil foi bastante acelerado, já na primeira semana apresentou os nomes para Israel, para a Palestina e para o Egito, levantou todos os dados, indicou onde elas estão, assegurou ao Egito que eles não vão ficar dentro do Egito, colocando um avião que está estacionado lá há pelo menos 2 semanas e também já contratando a van para retirar. Claro que essa circunstância de ter aparecido dúvidas
de que na lista apresentada por outros países estariam membros do Hamas, levantou toda uma vigilância extra por parte de Israel e do Egito em permitir a saída. Mas não tem nenhuma explicação lógica, já que o serviço diplomático fez a sua parte e teria obtido, porque pelo menos essa é a conversa indireta, né, que a gente recebeu das autoridades brasileiras, que as autoridades desses outros países tinham prometido que estava tudo certo para os brasileiros saírem. Conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o doutor em Direito Internacional, analista de política internacional, Vladimir Feijó, que também é professor da Faculdade Arnaldo. Professor, obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Itatiaia, pela contribuição. Um grande abraço, ótimo dia. Um abraço, bom trabalho a todos. Obrigado, professor.